Você comentou que você ficou um ano na Austrália, né? A Bru Isso. também eu sei que passou um tempo na Inglaterra, né? Vocês acham que essa assim, é uma experiência Isso. que tem que ter, né? Eu acho que a Bruna travou. Travou todo mundo aqui pra mim, mas voltou. Eu tô aqui. Voltou? Voltou? Tô. Voltou. Voltou. Quer falar primeiro, Bruna? Sim, se posso falar. Gi, você perguntou da experiência que a gente teve fora, né? É. Então foi assim, durante o doutorado, eu entrei no doutorado pensando que eu queria queria passar um tempo fora do país, que eu queria ficar fora, né? Queria ir para o exterior. Então eu já pensei em todos os 4 anos que eu tinha, eu já bolei o que eu ia fazer em cada um dos anos, como é que ia ser, eu já tinha tudo programado na minha cabeça. Só que nem tudo dá do jeito que a gente quer. Então, a princípio, eu já sabia também que eu queria ir para a Inglaterra. E aí, então, os primeiros 2 anos do doutorado, eu ia fazer todos os meus experimentos, ia fazer tudo que eu tinha para poder ir para lá, fazer mais experimentos e voltar só para finalizar o que tivesse. Só que na época era o finalzinho do Ciências Sem Fronteiras, que foi o programa do governo em que teve muita bolsa para os estudantes irem fazer esse período fora. E eu peguei esse finalzinho desse período. Então, o programa ele já estava com algumas restrições. Aí eu lembro que eu pedi uma bolsa para a Universidade de Liverpool, e a universidade ela cobrava uma taxa de cada aluno muito alta. E o governo não estava mais pagando essa taxa. Então, eu tive meu primeiro pedido recusado. E aí, sabendo que o governo não pagaria essa taxa, eu tinha que buscar uma universidade que me aceitasse sem cobrar taxas. Então, aí foi outra busca, fui procurar esse lugar. E aí encontrei uma universidade que chama Ulster, é a Universidade de Ulster, que fica no interior da Inglaterra, e que me aceitaria sem cobrar taxa nenhuma. Tinha um professor que já era parceiro nosso. Aí fiz o pedido para o governo autorizou, né, liberou a minha bolsa. Então eu fiquei lá de 2017 a 2018. E assim, eu posso dizer que foi a melhor experiência que eu tive na minha vida até agora. Foi maravilhoso, porque eu tive a chance de conhecer outras pessoas, outras culturas, viver uma vida diferente. Eu aprendi a me virar, fazer coisas que aqui no Brasil eu nunca teria feito, e lá, quando você está sozinha, sem ninguém, você tem que fazer. Então, me enriqueceu muito, não só na questão profissional, né? Não só na questão do laboratório que eu trabalhei, mas na questão de vivenciar, de trabalhar, pessoalmente falando, foi maravilhoso. E a cidade, ela era incrível, porque ela era afastada um pouquinho, né? Uma afastada de Londres, era uma cidade pequena, então eu não tinha muito estrangeiro, não tinha brasileiro para conviver. Era o inglês mesmo. Então, isso foi muito bom. No começo você fica desesperado, né? Pensando onde foi que eu amarrei meu bode. Ainda Mas mais na depois... Inglaterra, né? Que é super difícil de entender o sotaque deles. E eles tinham um sotaque que você ficava assim, meu Deus, o que eles estão falando? Do interior, né? Interior. Mas depois de um Ainda. tempo, depois de 6 meses, parece que faz assim, sabe? A coisa muda. E depois de 6 meses eu já era local, já podia me deixar lá que eu tava tudo bem. Podia me esquecer lá pagando meu salário que eu ficava. Mas, assim, super recomendo. Quem tiver oportunidade, quem quiser, quem tem esse sonho, busca. E eu posso dizer que foi a biologia, foi a pós-graduação que me deu isso. Se fosse por mim mesma, eu não teria tido a oportunidade de ficar um ano. Se eu fosse, eu ia ficar um mês, eu ia, sabe, passear um pouquinho, coisa do tipo. Mas o fato de fazer a pós, eu consegui ter essa experiência completa. E na Inglaterra foi maravilhoso, foi escolhido a dedo por isso, porque é um país pequeno perto de muitos outros. Então eu viajei muito. O meu dinheiro ainda conseguia me permitir viajar, né? Tinha que abrir umas de exceções. trem, né? Exato. E mesmo quando ia de avião, o avião era 1 hora e custava, sei lá, 20 pounds, 30 pounds. É muito barato. Então eu fui para vários lugares, assim, consegui aproveitar muito meu ano. Foi maravilhoso. Para mim, assim, Bruna, como para você voltar para o Brasil depois de ter tido essa experiência assim, transformadora? Eu e meu marido foi comigo nessa história toda, né? Coloquei ele junto, falei, vamos, ele falou, vamos. E aí a gente achava que quando eu fosse voltar, eu ia estar em depressão. Que eu ia voltar assim, acabada, do tipo, eu não quero, não me tirem daqui. Mas, na verdade, não. Eu lembro muito bem que quando estava terminando, né, nas últimas semanas, a única sensação que eu tinha era de agradecimento
de estar muito feliz por toda a oportunidade que eu tive ao longo daquele ano. Então, eu voltei muito, muito feliz por ter tido essa oportunidade, por ter tido essa chance. E aí, Cortou. eu comecei Travou. a ver de outra forma. Estão me Travou, ouvindo? Bru. Não, Consegue cortou, acho que ouvir? voltou. Vocês estão... Agora voltou. Cortou? Até onde vocês ouviram? E Que aí, você, É, E que aí, você estava feliz, que você estava agradecida com ter ficado lá tal, que você não ia ficar com depressão e tudo mais. voltei, aí eu voltei, tá, lembrei. E aí eu voltei para cá, para o Brasil, e eu tive minha cabeça mudou, a minha visão mudou. Então eu consegui enxergar ainda mais, de uma forma diferente, com mais importância, a pesquisa que a gente faz aqui no Brasil, como a gente precisa de reconhecimento, como a gente não é bem visto, não é bem essa palavra, mas como a sociedade precisa enxergar melhor, a gente precisa ter mais incentivo, porque o que a gente faz, mais o que a gente faz aqui. Exatamente, porque o que a gente faz é algo muito importante. E eu acho que esse ano de pandemia mostrou para o resto do mundo como a ciência é É importante. importante, exatamente. É isso aí. É isso mesmo. Para mim, Você, posso contar uma coisa que para mim, assim, o trabalho não foi tão maravilhoso, porque quando eu fui, eu levei as minhas amostras e queria fazer uma parte do meu projeto lá. Eu queria ir, eu tenho um karma com inglês. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu sabia o verbo to be, sabia de escola, entendeu? We are, sabe essas coisas? E aí, quando eu entrei na iniciação científica, eu percebi, na verdade, caiu a ficha de que, assim, não tinha como viver sem inglês. Não tem como, não tem. Então, eu tinha que aprender. E aí, eu nunca tive facilidade de aprender inglês. Até hoje eu não tenho. E aí, eu tinha que ir, né, no doutorado. Eu tive Bolsa FAPESP na iniciação, no mestrado e no doutorado. E na época, mais ou menos, Ciências Sem Fronteira, a FAPESP tinha lançado um programa que chamava BEP, que é Bolsa de Estágio à Pesquisa no Exterior. E todo mundo que pedia na época ganhava, assim, era bem fácil. E eu ganhei também. Então eu já meio que sabia que eu ia conseguir. Aí eu fui, eu sabia que eu queria ir para um lugar de língua inglesa. Hoje, se eu tivesse que escolher, eu não escolheria a Austrália, porque a Austrália, o sotaque é muito difícil. Muito, muito eu ia difícil. falar, você Um não dos sabia mais inglês, foi difíceis. parar na Austrália. É um dos mais difíceis, eu acho. Não sei se é mais, mas. Porque uma vez eu fui para Nova Zelândia, quando eu voltei da Nova Zelândia, eu achei que eu estava destruindo o inglês. Aí quando eu voltei para falar com eles de novo, eu via que eu não entendia muito de novo, né? E aí eu fui lá pro lugar, fui bem recebido. A minha orientadora era uma indiana. E aí eu peguei a minha sala lá, a minha mesa, e eu não conseguia me entrosar com as pessoas, né? Aí eu demorei para começar o que eu ia fazer. E aí tinha uma técnica, na verdade tinha um aluno que era de doutorado, que ia me orientar, e uma técnica que ia me ajudar. E eu ia fazer a parte genética, fazer expressão gênica. Fazer lá RNA, extrair RNA, né, e paraná, fazer o cDNA e tal. E aí teve um dia que foi um dia antes da Páscoa. E eu tava com essa técnica. Ela chamava Adrienne, nunca esqueci o nome dela nem a cara dela. Ela não gostava de mim, não gostava. Tipo assim, ela não conversava comigo, sabe? Eu tentei, assim, no início puxar umas. Cometi um erro. Eu fui cabeça de brasileiro, então eu achei que eu podia ficar amigo das pessoas, entendeu? Foi um erro, entendeu? Sabe? Aí eu começava a tentar falar sobre, e as praias daqui, sabe? Puxar assunto. Não dava certo, não deu certo. Aí depois que eu me toquei que eu tinha que ser pragmático, que eu ia lá, fazia as coisas e ir embora. Enfim, aí teve um dia que eu fiz umas análises. Foi assim, um pouco antes desse dia da Páscoa, eles pediram para eu guardar um negócio na geladeira. E eu entendi freezer. E eu guardei o que chama Cyber Green, é um reagente. Eu guardei no lugar errado. Aí eu fiz as análises depois que eu guardei, deu errado, deu tudo errado. O resultado apareceu lá, eu corri um gel lá, e aí deu errado. Aí eles falaram comigo, esse cara do doutorado e ela, você fez errado. Aí eu lembro que eu falei, putz, eu entendi que você falou freezer, né? Porque geladeira lá era fridge. E eu pensei na hora, sabe?
Aí eu pensei no freezer na hora e guardei. Aí ele falou assim: eu não posso fazer nada, você não entende o que eu tô falando, né? Ele dava certo. Aí depois que caiu a ficha disso, eu voltei a trabalhar, passaram-se uma semana. E aí, quando você faz, eu estava fazendo as análises, ia fazer os testes para ver se as minhas amostras tinham dado certo. E aí, quando eu fui fazer o teste, era para fazer, para ver se tinha dado resultado lá. Quando saiu o resultado, eu estava com essa técnica. E não deu certo. Não deu certo, assim. Porque, assim, o resultado, todos os valores têm que sair junto, todas as amostras têm que sair junto, assim. Ela faz como se fosse uma rampa, assim, ela sobe e depois ela fica reta, assim. Como se fosse uma onda. E aí, todas as amostras têm que sair mais ou menos no mesmo lugar, depois elas vão abrindo, porque cada amostra é cada peixe. E aí, as amostras não saíram no mesmo lugar, elas saíram erradas. E aí eu falei assim, né? Aí isso foi um dia antes do feriado da Páscoa e a gente ia ter uns 4 dias, assim, ia emendar feriadão, assim. São uns 4, 5 dias de feriado. Eu lembro que eu fui acampar com a minha esposa, que foi junto comigo. Aí quando saiu o resultado, ela falou assim, ó, tá errado isso. Aí ela começou a falar. Aí eu lembro que ela falou crap, que é porcaria. Eu lembro que ela falou um monte de coisa e crap. Eu entendi o crap lá, que era porcaria. Aí eu falei assim, mas se deu errado, vamos fazer de novo. Ela falou assim, ó, não vai dar para fazer de novo, você não tem cuidado para fazer as coisas. E esses reagentes são caros. Então, vamos fazer o seguinte, quando acabar o feriado, a gente fala com a orientadora, com a sua orientadora no Brasil, é melhor a gente parar com tudo. Aí eu falei assim, eu não atravessei 2 oceanos do Brasil para cá para parar com tudo, entendeu? Aí ela falou assim, não sei, e já era, sabe, tipo, era quinta-feira, porque ia ter sexta, sábado, domingo, ia embora. Já fim de tarde, então todo mundo meio que já tinha ido embora. Era feriado, então todo mundo já tinha saído mais cedo, né? Véspera de feriado. Cara, eu lembro que eu fui para acampar. Eu cheguei em casa derrotado, assim, derrotado. Eu não chorei por vergonha, sabe? Falei assim, eu não vou chorar, porque eu sou durão. E aí eu não chorei por isso, mas eu devia ter chorado, entendeu? Comecei a falar com a minha esposa, ela calma, tal, porque assim, existia 2 possibilidades, eu ter feito tudo errado, outra, o que a gente chama de prime, que é um reagentezinho lá, isso é importante, ele podia não tá bom. Só que ela já chegou e jogou na minha cara que tava errado, entendeu? Que eu tinha feito errado, que eu não sabia pipetar e tal. Aí eu passei os fins de semana inteiro olhando, eu fechava o olho, eu via ela, assim, sabe? Sabe quando você vê a pessoa assim? Até hoje eu tenho uns sentimentos. Traumatizado. Oi? Traumatizado. Traumatizado, total, traumatizado. Assim. Aí, e assim, eu não conseguia curtir. Era um lugar assim, cara, a gente sempre gostei de fazer trilha, né? E era um lugar enorme, assim, a gente ia acampar no meio do mato, era um parque lá. E assim, eu não conseguia curtir, cara, eu não conseguia curtir mesmo. E eu só pensava. E aí eu não queria ficar falando na viagem sobre isso, mas sabe quando aquilo não sai da sua cabeça? Né? Aí passaram-se os dias, aí a gente marcou uma reunião, eu, ela e o carinha lá que era do doutorado, que estava me orientando. Aí ele falou, aí ela mostrou os dados, falou, ó, tá vendo, tá tudo errado isso aí. Aí ele falou, aí eu falei assim, pô, mas eu não lembro de ter feito alguma coisa errada. Eu lembro que eu segui lá o protocolo, né? O manual lá. Aí ela falou assim, tá aí os dados. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse primer e ver se deu errado. Quando a gente trocou, deu certo. A minha vontade, eu xinguei ela em português, ela nem percebeu, né? Eu xinguei ela assim de nomes bem, assim. Quais os nomes que Amigáveis. você A vantagem é essa aí, né? a A vantagem grande é assim. é essa, olha aí. Sabe, eu falei, não, é isso, aí eu falava sua taranã, entendeu? Taranã, na inglês, taranã, sabe? Foi um dia de forras, assim. Eu lembro que eu cheguei em casa e comprei um monte de cerveja para comemorar, tal, não sei o quê. Saiu do fundo do poço, Exato, alavancou. porque assim, veio o negócio de ser brasileiro, eu nunca fui uma pessoa muito confiante, então, veio tudo, sabe? Eu tava longe, e às vezes, eu vi as pessoas falando, pô, a minha experiência foi maravilhosa. Eu falei, puta, eu vou estragar tudo, sabe? Você fala bem na minha vez, tudo vai ser estragado. Aí, depois disso, ela nunca mais trabalhou comigo também, graças a Deus.